Tudo bem, gente? Começando aqui essa live da Escola Hawkins de Consciência. Só estou aguardando aqui o Horácio entrar com a gente para a gente poder começar a falar sobre a escala Hawkins de consciência. Então hoje a gente vai falar sobre os níveis de consciência humanos, os níveis de consciência negativos, positivos, como que a gente lida com os níveis de consciência negativos e como que a gente faz para ancorar na nossa vida cada vez mais os níveis de consciência positivos. Hoje eu vou ter aqui um convidado especial, que é o Horácio Frazão, um grande estudioso também do Dr. Hawkins, como a gente aqui da Pandora. E a gente vai falar hoje sobre os níveis de consciência. Então só esperar aqui o Horácio chegar e a gente já começa essa live. Hoje então a gente vai falar principalmente sobre como que a gente faz para transcender os níveis de consciência negativos, né? Vamos apresentar também um pouco da história do Horácio Frazão, o quanto ele já conhece sobre o Dr. Hawkins. E aqui eu vi que o Horácio entrou. Tudo bem, Horácio? Aguardando aqui a sua solicitação para poder aprovar. A Brisa está falando aqui, ó, Vitor, começo a ler o livro Deixaria, estou impactada. Maravilha, maravilha. Muito poderoso mesmo. É um dos meus livros preferidos e acho que do Dr. Hawkins é o segundo meu preferido. Horácio, tudo bem? Tudo bem, Vitor? Deixa eu dar uma Tudo ajeitadinha aqui bem? na, Como na você tá? câmera. Tá tudo Maravilha. ótimo. Tudo perfeito. Deixa eu colocar o meu fone aqui que eu acho que eu vou conseguir te ouvir melhor e vai melhorar também a experiência pro pessoal aqui que está assistindo a gente. Para não ficar com eco. Como você tá, Horácio? Tá tudo bem? Um Tudo prazer bem, a gente tudo tá falando aqui. prazer. Obrigado pelo convite de participar dessa É live. isso. A gente que agradece a sua presença. Você está me ouvindo bem? Meu áudio tá bom? Tá ótimo. Eu vou colocar Então o tá bom. fone, porque senão o nosso áudio fica entrelaçando para quem está assistindo. Então eu de fone e você sem fica ótimo. Então tá bom, tá ótimo. Maravilha, gente. Vamos começar então falando aqui com o Horácio. Vou apresentar um pouco o Horácio para quem não conhece, quem está vindo aqui pela Pandora. Vou apresentar um pouquinho também da Pandora para quem está vindo pelo Horácio, né? E aí todo mundo se situa um pouco. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Esprega, da Pandora. Eu estou aqui com o Horácio Frazão. Eu vou apresentar aqui um pouco do Horácio. O Horácio ele é facilitador de processos transformacionais, né, Horácio? Isso, Educador, escritor, pesquisador da consciência e do comportamento humano, né? exatamente. Provavelmente tem um monte mais de coisa aí, né, Horácio? Que a gente tem que resumir um pouquinho. Sim, com certeza. Maravilha. Você é formado em cinesiologia aplicada, né? Sim, eu tenho a minha formação principal é em cinesiologia aplicada. Depois Tá, eu acabei indo para a área de hipnose, comunicação não verbal também, que legal. PNL também, né? Programação PNL. E neurolinguística. eu tive uma experiência muito intensa, né? Porque por 4 anos eu fiquei no regime praticamente monástico com monges do mundo, de praticamente todos os países. E aí eu tive a minha iniciação no Tantra Yoga clássico com uma linha de monges da própria Índia, né? Então Tá. foi uma base muito importante também para Que aquilo que eu legal. faço hoje. Quanto tempo você ficou lá, Horácio? Então, na verdade, eu fiquei nesse sistema, né, nesse regime monástico por quatro Porque são anos. vários países, né? Eu vi que é Índia, África, Filipinas, Filipinas. sim, 4 anos nesse sistema viajando, indo por né? vários países. Sim. Tá. Na Índia eu fiquei pouco tempo, assim, nesse total de 4 anos. Na Índia, como a sede da ordem era na Índia, né? Então, cada membro acabava trabalhando em algum setor, em algum país, em alguma região. Maravilha, muito bom. O que você sentiu que mais contribuiu com a questão da evolução da consciência, que eu acho que é o tema principal da live de hoje, né? A gente falar sobre a escala de consciência do Dr. Hawkins. Você foi para esse Certo. sistema antes ou depois de conhecer o Dr. Hawkins? Foi bem antes, Antes. bem Tá. antes. Porque eu cheguei no Brasil
de volta em 98, né? Então, Tá, tá, entre 94 e 98 eu estive envolvido com a linha filosófica do yoga, né? tá, E em 98 eu volto para o Brasil, diretamente para São Paulo. Eu sou natural de Minas Gerais, né? tá, E quando eu volto para o Brasil, já venho direto para cá, para São Paulo. tá, E nesse período, o que aconteceu? Eu comecei a sentir uma necessidade de desconstruir uma série de dogmas que eu havia assimilado na Índia. tá, entendi. Uma parte foi muito importante, foi algo que eu integrei em nível prático, mas tinha uma camada muito densa de dogmas e de crenças. Tá, Então tá. eu comecei todo o meu processo de desconstrução, e nessa trajetória de desconstruir foi quando eu tive acesso às obras do Dr. Hawkins, né? Mas isso foi Muito bem bom. depois. Isso foi mais ou menos. Eu cheguei em 98. Eu fui conhecer o trabalho do Dr. Hawkins em 2008. Foi quando eu tive contato com a primeira obra e eu li, Tá, que foi O Poder contra a Força, né? tá, tá. Que legal, Horácio. Quando a gente acaba ficando em retiro, a gente tem, acho que, grandes experiências conscienciais, né? Mas Sim, também a sim. gente acaba adotando aquilo que são as regras monásticas ali do monastério, da ordem que a gente fez parte, né? Então Sim, é sim. sempre importante a gente fazer esse processo de detox de crenças, eu acho, né? Não, foi fundamental para eu ter hoje a visão de mundo, a visão de realidade que eu tenho, não é? Atualmente, né? Então, se eu não tivesse desconstruído uma série de coisas, e eu ainda te falo mais uma coisa, eu ainda estou em um processo de desconstrução. Esse processo de desconstrução, na verdade, eu acredito que ele é uma coisa É contínua, ele não tem contínuo, né? fim, né? É, Você vai, você vai se desvencilhando de algumas crenças e é. vai abrindo a percepção, vai ampliando. Eu acho que o processo de expansão da consciência tem muita relação também com essa desconstrução e esse desaprendizado, né? É verdade. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Hawkins que me martela bastante na cabeça, que o crescimento espiritual, a evolução da consciência tem muito mais a ver com a remoção dos obstáculos do que com algo a ser adquirido, né? Perfeito, E acho que é exatamente. justamente isso o nosso processo, né? A gente se desconstruir, tirando os obstáculos, crenças, para a E gente poder abrir espaço para aquilo que é real, né? para aquilo que é real. E você sabe que no contato com as obras do Dr. Hawkins, Hã? eu encontrei ali uma inspiração muito grande, porque eu já vinha de uma série de insights. Tá. E um dos insights que foi determinante na minha trajetória foi quando eu compreendi que o processo de expansão da consciência ou de evolução espiritual, ele não é um caminho de ida para algum lugar, é um caminho de retorno. É E verdade. nesse caminho de retorno, né, e é o que o Jung ele fala muito, né, com o conceito de individuação. E É, o é. Hawkins, ele propõe exatamente isso, né, na perspectiva da escala, esse processo em que, à medida que você vai se desvencilhando dos níveis mais inferiores, mais negativos, essa ascendência pela escala, ela é um movimento em que você vai se libertando das ilusões para acessar aquilo que o que você é realmente em essência, né? É. Sim. A gente vai tirando as nuvens para conseguir enxergar o sol com clareza, né? Isso, perfeito, exatamente. Muito E bom, é Horácio. um processo contínuo, né? É um processo É, que ele envolve, como o Dr. Hawkins ele fala, e eu gosto muito dessa colocação dele, você se permitir mudar a sua maneira de ser, né? Para uma maneira de ser mais compatível com a sua essência, com a sua natureza, né? é, E para você funcionar em harmonia com a natureza do universo, que é a sua própria natureza também. sim, verdade. Muito bom. Para terminar aqui um pouquinho do seu currículo, né? Você desenvolveu várias metodologias de reestruturação interna da consciência e transformação pessoal. E você também fundou a plataforma Metaflix, que é Sim, talvez um Netflix da metafísica.
É esse o Sim, sentido? exatamente. É um amplo acervo digital, né? Hoje nós contamos com mais de 400 horas de conteúdo, né? Entre palestras, workshops e cursos. Então, Tá, ali no Metaflix, você tem acesso a um acervo todo voltado para o desenvolvimento da consciência, para o desenvolvimento da sua espiritualidade, sem viés religioso, sem dogma, né? Dentro de um tá, ponto de vista mais espiritual, mas também com um embasamento transdisciplinar, ou seja, uma espiritualidade que eu chamo de espiritualidade lúcida, né? tá. Sem dogmas, sem Sim, sem regras crenças, sem regras, específicas, sem crenças, dogmas. Muito isso. bom. É Então uma depois, parte é uma parte daquele detox que você estava falando, né? Que eu acho que você acabou vivendo e está transferindo isso para as pessoas, para elas poderem fazer sim, com elas também. exatamente. Muito bom, Horácio. Vou só apresentar um pouquinho aqui da Pandora, para o pessoal também conhecer. Eu sou o Vitor Esprega, eu sou sócio da Pandora Treinamentos. E a Pandora, ela também tem uma contribuição, o foco principal da Pandora é contribuir com a elevação da consciência, dentro do que a gente tem acesso e consegue compartilhar com o mundo, né? E também na mudança de comportamento das pessoas, das suas vidas, dos ambientes familiares, profissionais e também a relação com a espiritualidade. Hoje a gente tem 4 frentes. A gente atende como mentor, né? Mentor individual, mentor em grupo. A gente faz treinamento corporativo e também tem os livros do Dr. Hawkins, que eu acho que foi o que conectou a gente, né, Horácio? Foi a parte Sim, da. sim, com certeza. A gente trouxe para o Brasil os livros, eu acho que foi em 2018. A gente começou com o Poder versus Força também, que foi o primeiro livro que você leu. Uhum. Aí a gente trouxe o Deixar Ir, depois veio o Sucesso é para Você, Cura e Recuperação, e agora a gente está traduzindo um quinto livro ah, que ele fala da não dualidade devocional, né? Que é o. Eu esqueci o nome dele agora, a tradução É. em português é. Realidade e Trans... subjetividade, né? Isso. Não é esse ainda. Esse é mais difícil, um pouquinho. A gente vai Aham. esperar um pouquinho para traduzir esse. Ah, É tá. um. Deixa eu até pesquisar aqui. A gente está no processo de tradução dele. Eu já li esse livro acho que umas 2 vezes, mas agora eu não estou lembrando o nome dele especificamente. Ele fala alguma coisa da realidade não dual. Da... Aqui, ó, Ah, já Discovery sei. of the Presence of God. Isso. Isso. É esse, isso. Que é um Que livro que é um bacana. pouquinho mais simples para as pessoas poderem entender sobre espiritualidade, né? Porque eu acho que um grande diferencial do Dr. Hawkins é a capacidade dele de ir para o complexo até o simples. Sim. Então, quem não está muito acostumado com uma linguagem científica, às vezes o poder versus força se torna uma barreira para conhecer as obras do doutor, né? Porque é uma linguagem bem científica, bem técnica. Ele explica muitas coisas de física quântica, ciência contemporânea, tradicional, mescla ali, fala um pouco, às vezes até dos Vedas hindus. Então fica uma coisa um pouco mais, acho que complexa, né? E aí a gente vê Sim. o Deixar Ir, é um livro fluido, é um livro de cabeceira que você pode ler tranquilamente, um guia, né, para a gente Hum, poder utilizar a técnica. Então tem toda essa versatilidade, eu acho, nas obras do doutor, né? sim. E eu queria parabenizar vocês da Pandora pela iniciativa, viu? Porque realmente eu fiquei muito feliz quando eu descobri que vocês estavam lançando os livros do Dr. Hawkins em português. Que legal, Isso, Horácio. assim, para o público brasileiro, né, vai facilitar muito, porque das 12 obras, ou seja, as pessoas não imaginam o quão rica e vastas são as obras do Dr. Hawkins, né? Porque a É maioria está em verdade. inglês, né? Você não É, tem alguns livros em espanhol, mas são poucos em português. sim. E vocês estão trazendo esse conteúdo que é simplesmente fantástico assim para o público brasileiro, né? Que é Que ótimo. legal, agradeço, Parabéns, Horácio. viu? A gente está fazendo isso, eu acho que é uma missão também nossa, da Pandora, por a gente ter talvez a facilidade da editora, né? A gente começou publicando livros nossos, Uhum. autorais,
e a gente foi entrando em contato com a Veritas. Em primeira instância, como a gente era muito recente, a Veritas preferiu não permitir que a gente traduzisse, mas a gente já estava traduzindo. Eu falei, bom, vamos traduzir para a gente. Começamos a traduzir, Uhum. e aí o Poder versus Força ficou pronto. Aí a gente começou a traduzir o Deixar Ir, e nesse meio tempo a gente conseguiu entrar em contato com a Veritas de novo. Falamos que a gente estava com os livros praticamente traduzidos, e aí eles conceberam essa confiança para a gente ficou muito honrado também em poder contribuir com essas obras aqui para o pessoal do Brasil. Não, excelente. E uma coisa que eu percebi, Vitor, que eu achei muito bom, de verdade, é que como eu tive acesso aos livros do Hawkins em inglês, eu li o Tá, Poder versus Forças em inglês várias vezes, e aí depois eu comprei a versão em português de vocês. tá. E eu achei que assim a tradução, que é um desafio você traduzir um É, livro de uma outra língua e manter o sentido, né, da obra sem distorcer, né? Então é sim. um desafio muito grande. E eu vi que a tradução do livro assim está muito condizente com a versão em inglês. Que eu falei, nossa, achei incrível. Que legal, agradeço, Horácio, agradeço mesmo. Para a gente é muito importante esse seu feedback aí como um estudante, um estudioso e até que ensina as práticas do Dr. Hawkins hoje, né? Sim, Agradeço sim. mesmo. Que bom. Fico feliz também. Maravilha, Horácio. Para quem não conhece também, eu vou apresentar um pouquinho do Dr. Hawkins. Quem é esse Dr. Hawkins que a gente está tanto falando aqui, né? E essa Uhum. live, vamos dizer assim, é destinada para o mapa da consciência, para a escala Hawkins de consciência, como é mais conhecida aqui no Brasil. O Dr. Hawkins ele foi um grande professor espiritual que ele começou, na verdade, com 50 anos de prática de psiquiatria clínica. Ele teve uma das maiores centros psiquiátricos dos Estados Unidos. Eu acredito até que talvez tenha sido o maior do mundo naquela época, né? Porque Uhum. se ele era o maior dos Estados Unidos, muito provavelmente era do mundo também, mas o doutor não falava isso, então a gente replica o que ele, o que ele Uhum. falava, né? Ele teve 12 obras publicadas, como o Horácio já falou. Duas delas foram best-sellers mundiais, traduzidas para mais de 25 idiomas, inclusive o português, que é o Poder versus Força, o Deixar Ir, né? Dr. Hawkins também teve 14 anos de ensino de espiritualidade ao redor do mundo. É uma espiritualidade bem profunda que ele adentra, né? Foi consultor de nações em conflito, no livro The Doctor of the True, que não é de autoria dele, mas foi um jornalista The Doctor of True, um jornalista que entrevistou ele, inclusive, ele fala um pouco sobre esse conflito entre nações, e a diplomacia que ele fez foi entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Então o Dr. Hawkins foi um dos grandes responsáveis por não existir a guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte quando eles estavam ali bem em uma situação bem estressante entre eles, né? E foi através da cinesiologia que você também falou que fez o curso da cinesiologia aplicada, né? Uhum. Então, o Dr. Hawkins calibrou que a intenção do presidente da Coreia do Norte não era de atacar se ele não se sentisse ameaçado. E aí o Dr. Hawkins sugeriu de recuar os exércitos da Coreia do Sul da fronteira e a guerra não aconteceu. Então a gente vê que Incrível. ele também teve essa missão, né, de contribuir, inclusive, com a paz no mundo, né, de uma maneira diferente aí. Ele também foi conselheiro em monastérios católicos, protestantes e budistas. Então ele atestava ali os estados altos de consciência daqueles praticantes. E no final da vida dele, ele foi honrado no Oriente Médio como. No Oriente, desculpa, na Coreia do Sul, na verdade, com o título que tem um nome coreano, que eu não vou me arriscar aqui a tentar falar ele, mas que significa, acima de tudo, professor do caminho da iluminação, né? Que é talvez os estados mais elevados de consciência. Então, Uhum. esse é um currículo rápido aqui do Dr. Hawkins, só para o pessoal se situar, saber de quem que a gente está falando. E hoje a gente vai falar bastante sobre os níveis de consciência, o mapa da consciência, a escala Hawkins de consciência. E eu queria até começar falando sobre isso, Horácio. Você falou que o seu primeiro contato foi com o Poder versus Força, né?
Como que você Sim. achou esse livro? O que que te atraiu nele? Como que foi essa sua primeira experiência? Então, foi em 2008, né, que eu tive o primeiro contato e eu li essa obra. E o que me chamou a atenção foi o título, né? Tá. Eu agora não me recordo, eu tenho a impressão que eu vi uma divulgação na internet, alguma coisa assim. E Tá. aí, quando eu vi o título, me chamou a atenção porque, naquela época, eu já estava esboçando um conceito que é parte fundamental da minha abordagem, que é, eu já tinha entendido, já tinha tido um insight e compreendido o seguinte, que o conceito de esforço, ele não é um conceito que é parte da natureza da vida e do universo. Tá. Né? A natureza ela não funciona pelo esforço. É. Né? O nosso corpo também não. Então, quando eu vi o título, nossa, será que tem a ver com essa perspectiva? E eu comecei a ler, e aí eu fiquei fascinado porque ele estava tratando de uma coisa que eu já estava esboçando naquela época. Nossa, Tá. realmente, né? Essa distinção que ele faz, né? Do poder sutil versus a força, né? Ou seja, esse modo de força, né? De se esforçar para as coisas, ele é um modo de ação que ele tem uma relação com níveis de consciências mais basais, né? Níveis de consciências mais negativos, digamos assim. E ali foi exatamente o ponto que me fez atrair para as obras do Hawkins. Aí dali Que para frente legal. comecei a estudar, comecei a ler todos os livros dele e não parei, porque eu estou sempre estudando, né? Sempre relendo e não sei se para você também é assim, porque o Hawkins ele tem ele teve uma iniciativa muito inteligente de optar por uma didática obedecendo ao aprendizado circular. Ele vai Aham. repetindo e reforçando os conceitos ao longo do livro várias e várias vezes para facilitar a assimilação, né? É. E quanto mais você lê os livros, mais claro você vai tendo outras percepções, outros insights, e isso eu acho assim fantástico, né? É verdade. Às vezes eu brinco aqui com os sócios da Pandora, né? Eu falo, poxa, eu vou ler esse livro de novo pela primeira vez. Porque essa é a impressão que dá, né, Horácio? Parece Sim, que você está sim, lendo ele de novo pela primeira vez. sim. E tem conceitos que a pessoa só vai entender depois que ela relê algumas vezes, É, né? Ela vai é realmente verdade. captar a essência daquilo. Então, É verdade. realmente, por isso que eu estou sempre lendo. Eu estou sempre lendo e relendo os livros do Hawkins, assim. É parte do meu dia a dia, porque eu venho falando muito do Hawkins, da escala Hawkins, e, e eu venho me aprofundando e a leitura constante vai fazendo você introjetar, né? Você vai É, incorporando aquilo dentro de você e vai ficando cada vez mais orgânico, né? é. O entendimento. É verdade, é verdade. Ele vai, a gente vai meio que transformando o nosso estado de ser, né? Eu acho. É um processo Exato. de transformação interior. Então, você tem que estar preparado ali, não preparado para ler, mas cada parte do livro vai fazer sentido em um momento diferente, né? O seu Exato. contexto tem que estar pronto para receber determinadas partes do livro, né? E o que não Sim. impede a leitura, porque você sempre entende tudo, só que de uma maneira, depois você lê de novo, você entende de outra, e aí você fala, meu Deus, isso aqui não estava no livro antes, eu tenho certeza, eu já li esse livro. E sim, ele estava Uhum. lá, Sim, sim. E né? tem também uma questão aí do ponto de vista espiritual e Tá. energético, que é o simples fato de você, ao estar ali em contato com o livro, você está sendo impelido por uma calibração alta do próprio livro. E isso é Verdade. um fator que pode gradualmente te impulsionar aos poucos, né, para uma calibração mais alta e galgando esses níveis, né? É uma coisa que eu noto muito claramente com os livros do Rock. É, Por quê? Porque ali ele está realmente tratando da verdade, né, da essência da evolução humana, da consciência humana. Então, ele tem esse campo que naturalmente nos aprimora, né?
A gente vai evoluindo nossa consciência só por estar em contato com o livro, né? Por Sim, osmose. sim, 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 com certeza. Legal. Até vou fazer um parênteses aqui, Horácio. Quem quiser mandar perguntas aqui pra gente sobre o tema, ou sobre alguma questão de consciência, ou do próprio mapa da consciência, fiquem à vontade, tá? Eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para o Horácio, mas conforme vocês forem mandando perguntas, eu vou também aqui lendo para o Horácio responder, eu responder, a gente vai Sim, dando as perfeito. respostas aí para vocês. E, Horácio, quais foram as conexões que você fez entre a escala Hawkins e a sua abordagem hoje? Como que você conseguiu fazer esse mix, né? Como que ela contribuiu, acho que inclusive para os seus métodos hoje? Olha, tiveram alguns pontos aí muito importantes de conexão. O primeiro Tá, eu acabei mencionando que foi perceber que o Hawkins ele também criava essa distinção entre poder e força, né? sim, Que era uma coisa que eu já estava esboçando também, já tinha entendido que o caminho não é pelo esforço, não é pela força, é por por uma postura que te conecta com um poder mais tá, profundo e um poder que é muito sutil, né? tá, E um outro ponto também que foi crucial foi que é uma coisa também que é muito presente na minha abordagem, para quem me segue sabe disso, é tá, também ter entendido que talvez um dos pontos mais importantes no exercício de uma espiritualidade genuína aham, seja o exercício da aceitação profunda da realidade, sim, que na minha opinião é um dos pontos de maior deficiência no ser humano. Eu atendo em consultório, né? E eu tá, noto que a maior parte das pessoas que chegam, quando elas mencionam sobre os problemas, por que elas não estão conseguindo resolver as coisas, eu noto que há essa deficiência, a resistência em se conectar com o real. é, E, né, e o Hawkins ele coloca muito bem quando ele afirma que a coragem ele é um ponto de inflexão muito importante na escala, porque é na coragem que você se propõe permite talvez, né? a encarar a verdade das coisas, a encarar a É, realidade como ela é, a encarar os teus sentimentos como eles são. E desse ponto, você então está apto para você entrar nesse nível mais profundo, mais avançado de consciência que envolve a aceitação. E o Hawkes ele perfeito. coloca também que a aceitação começa na coragem, na verdade, mas é o Uhum, início do seu empoderamento. Na coragem, sim, você inicia o seu empoderamento e na aceitação você se estabelece no seu empoderamento, né? Então, ver que na escala a coragem e a aceitação é um ponto de mutação ali, foi tá, muito importante também para minha abordagem, porque eu também já tinha percebido que enquanto você não é capaz de aceitar a realidade, a sua realidade, a realidade como um todo, você não cria as condições para avançar no seu processo, né? sim. Se você A gente notar tem que bem, as pessoas sair elas estão. desculpa. Eu acho que a gente tem que sair um pouco daquelas utopias, dos pensamentos, dos sonhos, né? De querer que as coisas sejam do seu jeito, Sim, expectativas, e a gente encarar a realidade como ela realmente é, né? Como o Dr. Hawkins fala, subjetivamente radical. sim. E isso é uma coisa, na minha opinião, uma das coisas mais importantes, porque é através dessa aceitação da realidade que você É, vai se desvencilhando dessas ficções e ideologias que a gente cria sobre as coisas, né? é, perfeito. E, e as É o que pessoas você passam falou, boa é a parte do escala. tempo resistindo. Oh, desculpa, acabei falando no mesmo. Pode Eu falar. comentei que as pessoas elas passam, elas despendem muita energia resistindo contra a realidade, né? Sim. É uma resistência por apegos a como ela gostaria que fosse a realidade, né? Sim, Uma expectativa de algo futuro, apegos, ideias, pensamentos, forma de ver o mundo.
E uma coisa que eu sim, acho que é interessante na escala do doutor é justamente o como ele mostra que tira um pouco daquela dicotomia do certo e do errado e traz para a gente uma visão de amplitude. Né? Então, não é que alguém está certo ou que alguém está errado, mas é como aquela pessoa enxerga o mundo. Né? Ela enxerga o mundo numa visão mais triste. Ela enxerga o mundo numa visão mais orgulhosa. E na hora sim, sim. que ela abre mão desses níveis de consciência mais ilusórios, né? E tem coragem de enxergar o mundo como mais factível, Deus como permissivo, ela passa a viver a realidade de uma maneira que ela é a melhor, mais beneficiada, né? Exato. E é muito interessante porque o Hawks ele explica muito bem, né? E é algo tão simples, né, Vitor? Se a pessoa entender o conhecimento que o Hawks apresentou, o Dr. Hawks apresentou, e realmente aplicar no dia a dia, elas vão perceber mudanças incríveis. Porque tudo está girando, né, em torno do seu nível de consciência. Como o Hawkins coloca muito bem, esse nível de consciência que você está vivendo, ele vai determinar uma visão de si mesmo, uma visão de mundo e uma visão de Deus. Uhum. Ou seja, eles determinam a forma como você está interpretando a realidade e essa é a grande chave, Sim, porque nós somos regidos pela nossa maneira de ver o mundo, né? sim, verdade. A gente impacta o mundo de acordo com o que a gente enxerga ele, né? Sim, sim. E a escala por si só, ela é um desafio, porque a primeira coisa, quando a pessoa lê, é você começar a perceber em que nível de consciência você está predominantemente. Ou seja, a gente oscila, obviamente, tem uma média ali, mas É. quando você percebe, nossa, isso aqui bate exatamente com a forma como eu lido com as coisas, ali você tem uma oportunidade de, né, ao reconhecer, de começar a se trabalhar para ir para esses níveis além da ilusão. Verdade. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Eu já vi pessoas muito positivas falando assim: eu acho que eu tô na tristeza, que eu sou uma pessoa triste. E aí você Uhum. fala assim: se você fosse triste, olha essas outras colunas, né, da tabela. Você se sentiria, você veria, por exemplo, Deus como amoroso. E aí a pessoa vê que, na verdade, ela não é uma pessoa triste. Na verdade, ela é uma pessoa que, às vezes, é uma pessoa corajosa ou que aceita, está no estado de aceitação, mas ela enxerga a tristeza dentro dela pelo compromisso com a verdade que ela tem, Sim, né? E sim, não que sim. ela é uma pessoa que está triste, que é uma pessoa, às vezes, raivosa, irritada. Então, eu acho que isso é uma coisa que é interessante da gente falar aqui, porque muitas pessoas confundem a observação do sentimento com o estado envolvido com o sentimento. Né? Uhum. Como o Horácio disse, a gente tem as ondas, a gente varia durante o nosso dia. Né? Ter um corpo físico é justamente a permissão ao acesso a todos os níveis, de 1 a 1000. Sim, Então a gente está tendo exposições e a gente sente esses sentimentos, esses níveis de consciência, tanto altos quanto baixos, no nosso dia a dia. E às vezes a gente, por perceber, por exemplo, medos presentes, ansiedades, mas a gente está ali se dedicando a se autoconhecer, se compreender melhor, ser mais amoroso com os outros, se dedicando a contribuir, a servir, às vezes o nosso nível de consciência está mais alto do que o que a gente imagina. Porque sim, na sim. hora que a gente observa, o ser humano ele tem uma tendência, né? Que o ego tem uma tendência a dar mais ênfase ao que é pior, né? Sim. Então, se a gente falar aqui coisas maravilhosas, todo mundo vai gostar. Se a gente falar alguma coisa que é ruim, a live vai ficar marcada por essa uma coisa que é ruim. Parece que o negativo impressiona mais, né? O negativo impressiona mais, ele parece que marca mais, né? Por mais que ele seja mais fraco, né? Ele tenha menos impacto real, menos potência do que o positivo,
ele deixa um registro, parece que mais profundo ali no ego humano, né? Sim, Então, sim. às vezes, eu vejo pessoas, às vezes, que estão buscando autoconhecimento, que estão buscando melhorar, que são pessoas amorosas, que são pessoas gentis, e às vezes a pessoa se autodenomina como sendo uma pessoa que está no nível de consciência de medo, né? Uhum. Então, acho que isso também é importante. Quando a pessoa olhar a tabela, ela se crítica, não só para observar, ser humilde, né? Ser humilde para poder se criticar a nível de perceber os seus fantasmas, os seus demônios internos, mas Uhum. também ser crítica para falar assim, quais são os bens que eu faço para a humanidade de hoje? Eles estão mais correlacionados com o estágio de coragem, aceitação, ou realmente eu tô só fechado em mim, tô super egoísta, não tô buscando autoconhecimento e eu realmente estou passando por um processo de depressão, de tristeza. Então acho que essa auto-honestidade também é uma talvez uma dificuldade de balizamento, né? Na hora que a gente olha ali a tabela. O que você Sim. sugeriria para essa pessoa que tá nessa dúvida, né? Tá olhando a tabela ali e falar, meu Deus, eu não sei onde eu calibro, talvez eu esteja em tristeza, talvez eu esteja em coragem. Tem gente também que falta um pouquinho de humildade e fala, eu tô iluminado. Tem também esses caras. Tem também esses Tem caras. também, Eu tô na verdade. totalidade. E às É, vezes a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Os erros da questão dos hertz. Eu tô em sim. 800 hertz hoje, né? Exato, exato. E é interessante porque, assim, eu acho o imprescindível, né? Você colocou muito bem, e é o que eu procuro provocar quando eu estou em set de atendimento com algum cliente, que eu vi que é uma coisa muito importante. Eu Uhum. conduzia aquele indivíduo para um processo de autoenfrentamento para que ele realmente acesse a verdade daquele momento dentro dele, Muito né? bom. Porque é a partir daí, né, quando ele tem essa postura corajosa de se olhar sem filtro e ver, nossa, e assumir, nossa, eu estou nesta condição. Ele ele acessa esse nível, né, de coragem, e esse nível de coragem, ele é o catalisador para todas as transformações. Enquanto você não se permite encarar a sua realidade, você não consegue dar o passo na direção da cura. Por isso que o Hawkins ele comenta muito bem no Poder contra versus Forças, quando ele afirma que o sistema dos 12 passos dos alcoólicos anônimos tem uma calibração muito alta, porque o sistema todo ele foi formulado dentro de uma concepção para levar o indivíduo a esse contato com a verdade. Por isso que o primeiro passo do sistema dos 12 passos dos alcoólicos anônimos é assumir que você é um alcoólatra. É, Aceitar isso. Enquanto a é, pessoa é. não aceita, ela não está pronta para transcender aquela condição. E isso é um Sim. grande desafio, porque nós estamos num mundo que ele vai impondo uma série de camadas de ilusão e as pessoas vão se absorvendo nessas ilusões e começam a acreditar numa série de fantasias que as impedem de ter esse momento de verdade, né? É, verdade, concordo. E, Horácio, quais os livros do Dr. Hawkins você já leu? Você falou das 12 obras, até Olha, eu, citou. eu tenho a impressão que eu já li praticamente quase todos eles. Tá. Porque hoje, quando eu pensei, né, nos livros, eu comecei até a anotar, eu li O Poder versus Forças, né, que é o clássico, é a base de tudo, né? O Poder É versus verdade. Força é o livro que qualquer pessoa que se interessa pelas obras do Hawkins precisa começar por ele, porque ele vai te dar um embasamento para entender os outros, porque ele faz muita menção ao Poder versus Força nas outras obras, né? Sim. Então, o Deixar Ir, que é um livro que inclusive eu li na versão em português, o Cura e Recuperação, um livro que eu achei incrível, que não tem em português ainda, que é o The Eye of the Eye. Of the Eye. O Sim. olho do eu, né? O olho. É, Olha que interessante, né? No inglês fica um trocadilho interessante, né? The Eye of the Eye, né? O olho do eu. é. Eu li também A Sabedoria do Dr. David Hawkins, esse Transcending the Levels of Of Consciousness, né? A Conscience. transcendência Aham. dos níveis de consciência. Discovery the Presence of God também eu li. Legal. E um que é muito interessante
The ego is not the real you, né? O ego não é o Ah, seu, sim. o você real. Sim. E o Realidade e Subjetividade, que também é um livro bem complexo, né? Ele é um Esse livro é. que ele demanda assim bastante entendimento, É. principalmente do poder versus força, e está mais entrosado com a abordagem do Dr. Hawkins, né? É verdade. Esse aí eu acho que é o livro mais avançado do doutor, né? Para quem está buscando uma espiritualidade talvez ultra profunda, né? Um praticante muito devoto ali das obras do doutor, às vezes até mesmo do budismo, né? Que aprofunda bastante do Buda, né? Não só do budismo, mas o Sim, Buda que aprofunda muito nesse caminho também da espiritualidade interior, né? sim, e da não dualidade, né? É, Da visão não dual, né? De mundo, enfim. muito bom. Mas como E eu lhe disse, né? Eu tô sempre estudando. Então é como se eu estivesse lendo de novo uma obra nova. É impressionante. Quando eu pego para ler um livro e vou relendo, meus livros estão todos marcados, tem uma série de anotações. aham. Então, para mim, é sempre uma renovação, sempre, sempre. Que legal, Horácio, muito bom. É um estudioso assíduo, né, do Dr. Hawkins. Sim, sim, sim. Muito bom. Eu me identifico porque eu também sempre estou lendo Dr. Hawkins e mais alguma coisa. Sim, Então, eu faço a mesma coisa. estou lendo sempre Dr. Hawkins e mais alguma coisa. Sim, sim. Então, eu estou sempre também nesse ciclo, porque eu acho que você trouxe muito bem essa questão da circularidade, né, de os livros sempre serem renovados a cada leitura, né? É tudo novo, parece, né? Por mais que você já Sim, leu, você está lendo de novo, num novo contexto, num novo ciclo, e sim, você está sim. aprendendo sempre mais, né? E uma coisa que, assim, é um privilégio, e é uma coisa que eu estava pensando hoje sobre o Dr. Hawkins, que, assim, quando as pessoas elas pensam em alguém que atingiu o estado de iluminação, né, ou um nível de consciência avançado, a ideia que se tem é de alguém, ou que é um monge, ou que é alguém que fez votos de, né, N votos, e que se isolou da humanidade, vive em algum lugar distante. É, E é difícil, historicamente, nós não temos registros assim, de alguém que atingiu um nível de consciência realmente avançado e que manteve o rigor e o critério científico e por ter uma formação científica. é Então, o verdade. Hawkins, para quem não conhece o Dr. Hawkins, e ao estudar e conhecer mais a história dele, vai entender que era uma pessoa que atingiu um estado de iluminação, mas ao mesmo tempo teve o critério, o rigor científico para dar um embasamento mais objetivo, uma coisa que é profundamente espiritual e subjetiva. E isso é um evento praticamente inédito, porque Praticamente inédito, é. você não vê. Você vê pessoas que se iluminaram, mas que não tinham nenhuma ligação com ciência, não tinham uma formação como médico, psiquiatra. Então, É. por ele ter a formação médica, por ser um psiquiatra, e por ele já desde. Se você nota também que nas obras dele, ele desde muito cedo já vinha tendo experiências espirituais muito, muito profundas, né? É, verdade. E então ele conseguiu trazer um corpo de conhecimento brilhante por isso, porque ele uniu uma visão científica, objetiva, mas preservou a essência espiritual, né? Então, para É, mim, isso chancela toda a importância da visão do Dr. Hawkins, das obras dele, para quem se interessa por uma espiritualidade realmente lúcida, séria, né, levada com responsabilidade. é. Eu acho que uma das características do doutor, que eu vejo como tendo sido talvez uma das mais importantes, né? Não a mais, mas uma das mais importantes, é a característica da integração, né? Então, ele integra os ensinamentos de Jesus Cristo, Buda, Krishna, Sim, Zoroastro, outros santos, grandes professores iluminados hindus, a ciência, a física quântica, né? A sim, metafísica. Então, é como se ele fosse um grande professor espiritual da integração, né? E eu acho sim, que se a gente for ver os grandes professores espirituais, como eles falaram em tempos muito difíceis, né? Como por exemplo Buda, que era uma época muito bárbara quando ele viveu, né? O assassinato era uma sim, coisa
super comum, né? Atrocidades eram comuns. Jesus Cristo, que foi crucificado, seus apóstolos quase todos foram mortos. Então, Uhum. assim, era uma época muito difícil de se comunicar, né? Esses professores conseguiram se comunicar para grupos específicos, numa linguagem específica, e não tinha muito o que integrar, né? Então cada um falou para o seu povo e reverberou Exato. até hoje, né? Mas tem esse conflito, essa dualidade. O cristão não pode vivenciar o budismo, que não pode vivenciar o hinduísmo, e assim vai. E eu percebo que o Dr. Hawkins, além de integrar tudo isso, ele integrou também, como você disse muito bem, com a ciência, né? Então fez essa integração de todas essas, talvez, polaridades, porque a gente também tem a briga, né, entre a ciência e a religião. Então, Sim, exato. isso também existe na atualidade, né? E isso foi muito importante, porque quando você tem alguém com uma visão mais sistemática, por ter uma formação científica, né, e ao mesmo tempo extremamente espiritualizado, ele teve o cuidado para manter esse conhecimento de uma forma muito pura, né? Porque tanto Buda como Jesus, a proposta deles era uma proposta incrível, de profunda lucidez. Mas as pessoas, com o passar do tempo, ao entrar em contato com aquele conteúdo, o que acontece na maior parte das vezes? Vão distorcendo e surgem as religiões, que via de regra não tem nada a ver com o ensinamento original de quem, né, de quem elas estão se baseando, né? É verdade, E verdade. O Hawkins ele é uma visão extremamente aberta, sem viés religioso, sem dogma, sem nada. Uma visão realmente muito ímpar, né? Legal, muito bom. A Maria Fernanda perguntou aqui pra gente, ó, que influência tem o cérebro na criação desses níveis de consciência? Quer responder, Horácio? Sim, claro. Na verdade, essa pergunta nós temos que, para responder, a gente tem que inverter a lógica. Aham. Porque se você considera que a consciência é um resultado do cérebro, então, o cérebro teria uma certa influência sobre a consciência, mas considerando que a consciência não é um produto do cérebro, né, é a consciência que influencia o cérebro, né? Uhum. Então, ou seja, você pode, através da sua consciência, mudar o seu estado e o seu cérebro ele vai representar essa mudança de estado, seja em mudança de padrões de frequência, seja na mudança da liberação de alguns neurotransmissores. Então, dentro da minha abordagem e do próprio Dr. Hawkins, a consciência, ela existe não como um estado cerebral. A consciência, ela é algo em si, né? Sim. Tem até Então, um, ela... acho que se eu não me engano, é no Poder versus Força que ele dá esse exemplo, que é um exemplo que ele traz do John Eccles, né, que foi um ganhador do Prêmio Nobel, que ele fala que o cérebro é como um rádio que capta as ondas Exatamente. de um campo de consciência. Né? Então é como Isso. se o cérebro fosse só um rádio. Se a gente for ver um rádio como ele funciona, ele é uma máquina que traduz ondas em palavras. Então a estação de rádio, o locutor ali, né, tá falando, isso sai pela antena da rádio, vira uma onda e o cérebro capta, né? Então eu consigo enxergar os campos de consciência como sendo essas estações de rádio, né? Onde Uhum. a nossa mente, que é a antena, capta essas ondas e o cérebro traduz para pensamentos, né? Perfeito. Então, acho que essa explicação, né, da diferença do cérebro, dos campos de consciência, porque existem teorias que dizem, né, que a consciência é criada pelo cérebro, né, que Sim. são teorias que o doutor até calibrou como sendo falsas, né? Foram estudos que talvez vieram com alguma ideia, com algum viés ideológico, Uhum. ou um reducionismo biológico. Então, essa pergunta eu achei bem interessante porque ela justamente dissocia um pouco a questão de que é o cérebro que cria a consciência. Na verdade, o cérebro recebe a consciência, né? Exato, exato. E essa confusão, né?
esses movimentos que uns defendem que a consciência é resultado do cérebro e outros não. Isso partiu, não é, lá atrás de uma concepção filosófica chamada monismo. E o monismo, que é a base do materialismo científico, ele tem como perspectiva a ideia de que tudo vem da matéria. E como as academias e os cientistas geralmente são adeptos do monismo, eles acreditam que a consciência é um produto do cérebro. Mas existe uma outra concepção, que é o idealismo, que preconiza exatamente o contrário. Tudo vem da mente, ou seja, tudo vem da consciência. Então, depende muito da concepção filosófica que você embasa o teu modelo de interpretação da realidade. O Hawkins, ele embasava nessa visão do idealismo, mesmo porque ele já tinha tido N experiências que confirmavam para ele que a consciência ela é essencialmente Algo. espiritual. É algo que independe do corpo. Está no corpo, mas não depende do corpo, né? Muito bom, muito bom. O Paulo aqui também perguntou. Eu estou priorizando as perguntas do pessoal, tá, Sim, Horácio? claro. Eu deixei aqui um pouquinho o nosso roteiro de lado. Vamos seguindo o fluxo. O Paulo falou assim, ó, falem mais sobre a ansiedade e depressão e como o doutor lidava com essa situação com os pacientes. Sim. Então, existe um fundamento. Qualquer distúrbio, seja ele psicológico, seja ele físico, ele envolve uma característica, por incrível que pareça, uma característica muito simples, né? Que o Dr. Hawkins ele explica muito bem. Eu até sugiro a leitura do livro Cura e Recuperação para entender como você pode provocar a cura a partir do momento que você se permite ter a percepção direta, que ele chama da técnica da verdade radical, né? Uhum. Você entrar na vivência de como você experiencia aquele quadro, né? Ele dá até o exemplo. Você não experiencia uma úlcera duodenal como úlcera. Você experiencia a sensação dela no corpo. E qual é essa sensação? Então, o caminho é você se permitir viver a experiência, aceitando a experiência, testemunhando a experiência como ela é, para que você então consiga desarmar esse esquema. É muito complexo a gente tentar explicar aqui, né, Vitor? Numa live, dar uma resposta assim e explicar como se faz. Mas o caminho, eu poderia dizer que é você acessar a verdade, a realidade daquele quadro, e estar disposto, ao invés de combatê-lo ou se defender dele, acolher, aceitar Uhum. aquela condição dentro de você e se perceber como o espaço onde aquilo acontece. Esse é o caminho para iniciar uma cura, né? Na perspectiva do próprio Dr. Hawkins, né? Perfeito. Tem até, acho que um capítulo, se eu não me engano, desse livro que chama, se eu não me engano, chama Preocupação, Ansiedade e mais alguma coisa. Não sei se é medo, mas é um capítulo que fala Sim. justamente dessa parte de como lidar com a ansiedade, né? E tem um capítulo só falando de depressão, né? Também. Tem, Então, também para tem, verdade. quem está interessado, é um livro incrível, vale muito a pena ler, o Cura e Recuperação. Muito bom. Legal, Horácio. E a gente também se programou principalmente para falar da escala do Dr. Hawkins, né? A gente sabe que tem maus entendidos e distorções sobre a escala, muitos deles até transmitidos por alguns professores aqui no Brasil e no mundo, né? Sim. O que você considera que são os principais erros, talvez, de compreensão da escala, ou porque às vezes um professor acabou estudando muito superficialmente, entendeu talvez algo errado e acaba transmitindo isso para as pessoas? O que você acha que são essas a principal distorção, talvez a mais prejudicial? Eu acho que a principal é a confusão que fizeram com a escala e acreditando-se que as calibrações, os níveis e as calibrações da escala Hawkins têm a ver com Hertz, com o conceito de Hertz, Uhum. né? Na verdade, é um erro, assim,
gritante, porque quando se fala de hertz, a gente está falando de uma unidade na física para contextualizar frequências ou frequência que energias é físicas. mais material, né? Energias Isso sutis, né? é mais Uhum. material. Então, quando você então coloca ali, né, nos níveis que coragem tem a calibração de 200 Hz, ou amor tem a calibração de 500, é uma coisa muito fora de contexto, porque aí eu dou até um exemplo para brincar um pouco. É a mesma coisa, se você, por exemplo, acreditar que as calibrações do Dr. Hawkins são frequências físicas e, portanto, Uhum. tem comunidade Hertz, se você pegar a rádio metropolitana aqui em São Paulo, que é 98,5 kHz, então ela tem Sim. 98,5 mil Hz, né? Então ela estaria num nível que está anos-luz do amor, né? Seria um arcanjo, né? Então são coisas que não se encaixam. E o Verdade. problema é que tem pessoas que criam essa associação do nada, alteram a escala com Hertz. Ou seja, Verdade, tem gente que pega um altera, já conteúdo vi que não também. é, que tem um direito autoral, tem alguém que criou aquilo, e a pessoa divulga, as pessoas divulgam amplamente. E na internet, você sabe como é. As pessoas pegam a informação e replicam sem critério. Aham. E daqui a pouco, né, se você digitar no Google escala Hawkins, você vai ver só Um tem monte escalas de. com unidade em Hertz. Esse é um Né? grande problema. E essas distorções, a gente fala assim, mas o que tanto importa essas coisas? São só detalhes. Mas, por exemplo, para a Veritas, que é a editora do Dr. Hawkins, né, que o Dr. Hawkins criou e hoje é quem distribui e permite que a gente também traduza os livros Uhum. para outros idiomas, a gente queria traduzir o novo livro dele, né? Que ele escreveu, ele deixou alguns manuscritos escritos em vida e ele autorizou a publicação diante dos anos, né? Para que as obras Uhum. dele também consigam ter novidades, explicações diferentes sobre a mesma coisa. E ele lançou, acho que foi em 2021, se eu não me engano, o The Map of Consciousness, que é o livro que fala justamente de uma maneira, de uma linguagem bem digerida, um pouco sobre cada livro. Né? Então é como se fosse Nossa. uma junção de cada livro. E a gente queria trazer esse livro para o Brasil, ao invés do Discover of the Presence of God. Só que por Uhum. causa das distorções que estão tendo no mundo do próprio mapa de consciência do Dr. Hawkins, a Veritas preferiu não permitir que esse livro seja publicado em outros idiomas, para que essa escala de distorções não cresça ainda mais. Né? Então, Sim, é uma coisa que afeta a gente como leitor, né? A gente como fã do Dr. Hawkins, sim, sim. porque realmente é uma distorção que, se, por exemplo, você pega algum cientista cético, a hora que ele vê essa escala, ele fala, isso aí é uma fraude. Exatamente. Como uma vez um, um simpatizante da minha abordagem, né? Que Uhum. ele viu que eu ia fazer uma live sobre escala Hawkins, e ele perguntou, e parecia que ele tinha formação em física, alguma coisa assim. Ele perguntou assim, nossa, eu queria saber como se chegou nessas calibrações em Hertz da escala. Aí eu expliquei, olha, na verdade, a escala não está em Hertz. Algumas Uhum. pessoas, sem critério, por alguma associação, colocaram Hertz numa escala que não é Hertz. Aí falou, eu logo vi, porque não faz menor sentido você associar esses padrões. Mas você sabe, Vitor, que esse problema, ele surgiu, essa confusão de frequência, vibração com o espiritual, surgiu no século XVIII, quando o espiritismo estava florescendo, e foi exatamente no mesmo período que havia sido descoberto o eletromagnetismo. Uhum. Então, muitos espíritas, tentando legitimar as suas abordagens, começaram a importar conceitos da física, do eletromagnetismo, para validar. Então, frequência, vibração, são conceitos Hum, físicos que hoje são usados
em meios espirituais. Tudo bem, a É gente entende verdade. que fica didático, etc. Mas é importante saber que quando a gente fala de padrões, níveis de consciência, níveis espirituais, nós estamos falando de padrões espirituais que não tem nada a ver com frequência ou hertz. E o Hawkins usou o termo calibração como uma forma de tornar didático, né, esses níveis É, que ele foi descobrindo via inteligência, o banco de dados através da cinesiologia. Ele foi testando e foi sim. compondo essa escala, né? Bem interessante. Não sabia que tinha vindo daí de trás, essa parte da frequência, Sim, sim. vibração. E ficou até Muito hoje, você vê, interessante. começou lá atrás e até hoje Tá. nós Muita gente usa. Alguns testamos. alunos nossos também, às vezes, vão replicar algum material do Dr. Hawkins e eles usam justamente essa justificativa que você falou, né? Ah, eu falo Uhum. vibração porque é mais didático. Eu falo assim, tudo bem que é mais didático, mas busca evitar, porque não é uma vibração, né? É um campo de consciência, né? Sim, Ele está exatamente. muito além da vibração, né? Sim. Então, é importante, parece um preciosismo, acho que da nossa parte, às vezes, que consegue compreender essa diferença, mas isso faz com que a gente choque menos com céticos científicos, né? Exato. Que vão falar, isso não é uma vibração, né? Vibração é material, ela é uma matéria sutil, né? Uma energia. Sim. E se a pessoa usa um termo desse a favor de uma didática, ela precisa entender o conceito. É Ela verdade. sabe que ela tá se valendo de uma tecnia a favor da didática, mas se tiver, sei lá, numa palestra, se tiver físicos, pessoas que entendem, a pessoa vai, né? Como você disse, vai É, falar, esse estudo aí não tem menor cabimento, né? E, ou seja, por conta de um detalhe, uma pessoa que está assistindo, que entende do conceito, invalida uma abordagem fantástica, sem conhecer a é fundo, né? verdade. Concordo. A Silvia, acho que está perguntando aqui o nome da editora que eu citei, né, do Dr. Hawkins, é Veritas, que é verdade em latim. É só você colocar Veritas Pub, se eu não me engano. Veritas Pub de publication, veritaspub.com, se eu não me engano, tá? Muito bom, Horácio. Como que tá o seu tempo? Porque a gente Olha, já passou aqui uma hora. já passamos, né? E eu tô preocupado porque eu não sei se que o limite aqui no Instagram é de 1 hora, né? Das Agora eles lives. estenderam um pouquinho. Ah, Agora eles estenderam? Ah, estenderam um pouco. tá ótimo. Eles estenderam. Por isso que eu estou perguntando mais o seu tempo, porque eu não quero também te prender aqui mais do que a gente tinha falado de fazer de uma hora. Ok. Quer ir para a Uhum. última pergunta? Como que você Podemos. prefere? Pode ser? É tanto, assim, se a gente for dar vazão, essa live vai ter horas, né? Que é tanta coisa, são tantos detalhes, são tantas coisas que a gente pode explorar, né? Mas quem É sabe verdade. a gente não pode depois, num outro momento, marcar uma segunda parte para a gente continuar essa nossa discussão, né? Perfeito, a gente marca mais, a gente faz algum outro tema que a gente pode até às vezes talvez fazer uma pesquisa, né, com os Sim, públicos, saber qual que é o tema que eles gostariam de falar, e a gente traz aqui uma nova abordagem aqui, né? com Um novo certeza, tema. claro. Então deixa eu escolher aqui deixa eu ver aqui o que a gente tem para falar ainda. E só abrindo um parêntese, né, Vitor? Essa live, né, ela vai estar gravada aqui, tanto no Instagram da Pandora, quanto no meu Instagram também. Depois eu vou deixar lá no Isso. feed, no meu IGTV, para quem quiser assistir. Essa live vai estar disponível depois. É isso aí. Gratidão, Horácio. Vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ajudar principalmente para as pessoas poderem praticar isso no dia a dia delas. Então, para a gente poder traduzir tudo que a gente falou aqui, né, essa parte teórica, quais são as aplicações práticas da escala Hawkins hoje, na sua opinião? Como que a pessoa pode, através da escala, conseguir aplicar algo na prática que contribua para a vida dela, contribua para a vida das pessoas ao redor dela? Sim. Então, a escala, ela tem uma aplicabilidade prática em todos os níveis e pilares da vida. Tá. Você pode aplicar
no nível profissional, no nível afetivo, no nível de saúde, nem se fala. E o Aham. importante, que seria o fundamento que te dá condições de aplicar a escala, é entender que você tem a liberdade de escolha para mudar deliberadamente os seus valores. Tá. A partir do momento que você conscientemente e embasado no livro, na obra do Dr. Hawkins, você entende que você consegue acessar outros níveis de consciência, mudando a sua postura conscientemente e a forma como você lida com a realidade, você tem aí uma chave para expandir qualquer área na sua vida, não é? Porque existem basicamente duas situações. Se você se vale de valores, um, os valores vão criar um contexto e o contexto vai criar um significado. Então, se você se vale de valores egocêntricos, é bem provável que você fique capturado em níveis de consciência ilusórios ou negativos. E aí você terá que usar de muita força ou de muito esforço para movimentar a sua realidade. Permitir se basear em valores mais, eu chamo de valores cosmocêntricos, valores Aham. mais universais, você então naturalmente começa aos poucos a aumentar a sua calibração e a experimentar esse poder sutil que faz com que as coisas aconteçam de uma forma muito mais natural, muito mais fluida, né? O exemplo que eu dou, Vitor, bem simples para as pessoas entenderem, né? Se eu chego, digamos que eu tenho um consultório e eu atendo. Vou dar um exemplo bem simples. E se eu chego ali e o meu valor, a visão que eu tenho do meu trabalho é estou aqui para ganhar dinheiro, você estará, né, dentro de um nível de consciência, de uma calibração que talvez irá limitar a expansão do seu trabalho. Mas se você faz uma mudança de postura com um novo valor e você incorpora uma nova visão de que você está ali e você está disposto a se tornar um canal para agregar valor à vida das pessoas, você está saindo de um ponto de um valor egocêntrico e indo para um valor mais cosmocêntrico. E essa postura embasada em um valor, em um ponto de vista mais a favor da vida, naturalmente vai lhe dotar de um poder extraordinário que fará com que você desenvolva, cure e cresça na sua vida em todos os sentidos. Então, eu acho que para a gente deixar uma mensagem essencial é as pessoas começarem a pensar na forma como elas estão lidando com as suas vidas, quais são os valores que você está se baseando, como é a sua postura de vida, né? E se permitir refinar essa postura de vida dentro de um contexto maior, mais amoroso, mais a favor da verdade, né? Mais a favor de uma aceitação da realidade como ela é. Então, esse, na minha opinião, é o fundamento para iniciar a aplicação da escala Hawkins na vida prática. Muito bom, Horácio. Muito bom, muito bom. Antes da gente terminar, vamos falar um pouco como que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre você, sobre a Pandora também. O que que você recomenda para quem gostou de você e viu aqui a forma como você ensina, sua forma didática? Como que ela pode ter mais contato com o Horácio hoje? Perfeito. Olha, a primeira coisa é me seguir aqui no Instagram. Ali você vai ter acesso a uma série de a agenda no que está por vir em termos de curso, de palestra. Nós temos uma escola, que é a Escola Metaflix, que nós temos encontros presenciais todas as quartas, em que a gente explora um tema para desenvolver a consciência, para expandir, não é, a nossa visão de mundo. Nós temos também esse grande acervo digital que é o Metaflix, que é o nosso portal, que conta aí com mais de 400 horas de cursos, enfim, de aulas. E nos seguir no Instagram e maiores dúvidas ou maiores informações, falar com a nossa equipe que está sempre disposta a acolher, a falar um pouco mais da nossa proposta, né? Que legal, Horácio, muito bom. Então, gente, sigam o Horácio, conheçam um pouco mais sobre a Metaflix também.
já tive um primeiro contato. Acho que quando que você lançou o Metaflix? Faz uns 2 anos mais ou menos ou não? É, eu acho que por aí, acho que Foi, vai né? fazer, Eu vai acho que fazer eu tive um contato logo ali que começou, um pouquinho, acho que no meio da pandemia ali, junho, julho. Você já tinha lançado? já tinha, já tinha. Eu acho que foi por Eu acho essa que nós estamos época. fazendo aí uns 4 anos, viu, já de Olha que Metaflix. legal, que legal. Tá. Faz bastante tempo já. Que Já legal. faz bastante tempo. Muito bom, gente. Eu também quero convidar quem está assistindo aqui. A gente vai fazer uma masterclass na segunda-feira agora, dia 6 de junho, às 19 horas, que a gente vai falar sobre superconhecimento. Como que a gente consegue alcançar o superconhecimento, que é um sinônimo que a gente traz para facilitar, para explicar o que que é a sabedoria, né? A diferença entre o conhecimento teórico e o conhecimento que realmente é aplicado. Então, quem quiser participar é gratuito, é só se inscrever no link que está aqui no Instagram, na bio do Instagram da Pandora. E estão todos convidados, dia 6 de junho, às 19 horas, para a Masterclass Super Conhecimento, vai ser gratuita. E, Vitor, eu queria também aproveitar, convidar as pessoas que Tá. nós estamos com alguns eventos presenciais aí pela frente. Oh, legal. Então, dia E a gente 10. está com saudade, né? De Ah, evento sim. Nossa, presencial. agora que a gente está podendo voltar com os eventos presenciais, né? Então, a gente está retomando Legal. com tudo. Então, ó, gente, só Vamos para lá. convidar vocês, no dia 10, 11 e 12 de junho, eu vou estar em Itajaí, Santa Catarina, para 3 eventos. No dia 10, que é uma sexta, eu vou fazer uma palestra exatamente sobre a escala Hawkins. Que No legal. sábado, no dia 11, nós vamos fazer uma hiperincursão DNA2, que é uma imersão envolvendo o transe regenerativo, que é uma vivência muito especial para quem busca transformação. Dia 12, que é domingo, nós vamos fazer um workshop envolvendo o tema O Duplo, que é uma abordagem de um físico francês que explora esse aspecto misterioso da nossa Constituição. Então, eu vou explicar o que é esse duplo e como usar esse duplo para que você possa resolver as suas questões. E em São Paulo, dia 16 de julho, nós vamos ter uma nova edição da Hiperincursão DNA 1. E no dia 23 de julho, nós vamos fazer a Hiperincursão DNA 2. Então, para vocês que querem participar, seja em São Paulo ou em Itajaí, se inscrevam, cliquem no link na minha bio aqui no Instagram. Lá você vai ser encaminhado para o WhatsApp da equipe para passar os detalhes. Então é isso. Muito bom, Horácio. Que bom. Que bom que você está voltando já a fazer os eventos presenciais. Sim, sim. É bom a gente ir retornando, né? Porque a gente ficou muito Sim. acostumado com as telas. Com as telas e o contato humano é tão importante, né? Você É contato direto, verdade. né? É verdade, é verdade. Maravilha, Horácio. Foi um grande prazer conversar aqui com você. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes. E agradecer também todo o público que está aqui acompanhando a gente até esse horário. Perfeito. Eu que agradeço pelo convite, Vitor. Foi um prazer lhe conhecer. Mais uma vez, gostaria de reafirmar aqui e parabenizar o trabalho lindo que vocês da editora Pandora estão fazendo aí com as obras do Hawkins. E é Gratidão. isso. Estamos aí juntos, unidos na mesma causa. Muito bom. Gratidão, queridos, queridas. Boa noite para vocês. Bom descanso. Até Boa noite a mais. todos e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.